Boa Oi, tarde, Silvia. padre. Tudo bem? Silvia, Deus te abençoe, tudo bem? A você e a todos, tá bom? O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim, agora Ah, que estou sim. maravilha. Aqui também sua imagem está limpa e eu estou vendo que o senhor está bem acompanhado aí, não é? É verdade, eu sou muito devoto da Virgem, é verdade. Uhum. Eu estava falando para quem está chegando e que não necessariamente é seu seguidor, né, que o senhor Sim, é formado em teologia e filosofia e está isso, fazendo um mestrado em Roma, um mestrado em Mariologia, não é isso? isso é verdade, Silvia, é E o verdade, senhor está falando comigo de Roma? Eu estou direto de Roma, estou sim, aqui da Olha, Coreia. Aqui olha eu a estou brasileiro. tecnologia. Bom, onde eu estou morando aqui, na Via Aurélia, estou sim. O senhor está aí há quanto tempo já? Já faz 2 anos que eu cheguei, Silvia. 2 anos e 2 meses. Saudades do Recife? Muita saudade, porque aqui tudo é diferente, o clima, a temperatura, as pessoas, a cultura, né? Tudo é muito diferente, né? Uhum. Eu Eu sofri imagino. muito para me habituar, entendeu? Mas agora já estou um pouco habituado, não estou muito habituado. Uhum. Eu estou conversando um pouquinho com o senhor enquanto o pessoal chega e a gente começa a entrevista mesmo. Aí o Tá senhor certo. vive com quantos padres? Como é que está funcionando esse momento durante esse período de pandemia? Olha, na realidade a gente estava em reclusão até o dia 5 de junho, né? De 10 de março a 5 de junho nós ficamos reclusos na casa, ninguém podia sair. As comidas vinham, a gente pedia por telefone, né? Não, a gente podia O senhor se sair. importa de baixar só um pouquinho o som? Desculpa, querida, tá incomodando. Eu vou desligar aqui, tá? Não pode deixar, se quiser, bem pouquinho, não tem problema não. É só porque como estava alto, a gente não estava escutando o senhor bem. Tá. Agora tá bom? Tá Tá ótimo? ótimo, tá ótimo. Legal. Agradeço. Desculpa, querida. Nada. Veja, a gente estava realmente em recesso aqui, ou melhor, recluso, né, Sim. esse período, mas agora, a partir do dia 5 de junho, a Itália já abriu suas portas no sentido da gente poder sair de casa, né? A gente já pode sair de casa, mas a minha licença, por exemplo, meus estudos eu terminei de casa através da plataforma Zoom, estudando via online, né? A gente já não podia ir à faculdade, era proibido. Uhum. Nesse momento a gente pode sair de casa, pode andar nas ruas, pode ir de máscaras e andar em metrô, estar em ambientes fechados com máscaras, não pode estar sem máscara, né? É proibido Uhum. entrar em lugares ou estar sem a máscara, entendeu? É Uhum. importante. Sim, sim. Padre, eu queria que o senhor começasse me contando um pouco sobre sua trajetória. Eu sei que o senhor fez um programa de rádio, e esse Sim, programa, salvo engano, me corrija se eu estiver errada, que se chamava Falando com Deus. é verdade, é verdade. E Pela aí Rádio Olímpia. eu fiquei pensando para a Sim. gente levar essa história lá para trás e o senhor me contasse qual foi a primeira vez que o senhor falou com Deus. Olha, você fez uma pergunta muito forte agora, né? Muito difícil de responder, né? Porque na realidade, eu creio que a gente fala com Deus. Eu creio que desde o ventre da minha mãe, eu já falava com Deus, porque hoje, por sinal, o Salmo 138, o Salmo da liturgia, diz assim: Senhor, vós me prescrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim. Quando me sento, eu me levanto. Desde as entranhas da minha mãe, você já me conhecias. Eu ainda estava sendo formado, quando você já sabia tudo da minha vida. Tudo estava escrito já. E todos os dias você me contou. Então é lindo o Salmo 138. Eu não vou ler todo para não tomar muito tempo, né? Uhum. Mas assim, eu creio que desde o ventre da mãe, quando a gente já está naquela relação com a mãe, né? Já é uma relação com Deus, porque é uma coisa linda, né? Você ó, veja a mulher grávida, você vê o mistério de Deus ali. Lembro de uma história de duas crianças que estavam no ventre da mãe, uma dizia assim para a outra. Eu creio que você já ouviu essa história, você e as pessoas que estão me ouvindo. Dizia assim, olha, eu não sei se existe mamãe, porque a gente não vê a mamãe. Aí a outra criança diz, não, mamãe existe. Vê que ela anda, a gente se balança, porque a casinha balança, é porque mamãe existe. E eu queria dizer, não, mamãe não existe, a gente não vê o rosto da mamãe. Como é que mamãe pode existir se a gente não vê mamãe? Aí ele disse, tenha calma, tem hora da gente ver mamãe. A gente está aqui no mundo que Deus preparou para a gente. Também a gente não viu Deus, a gente não viu mamãe, mas vai ver mamãe, assim é Deus. Para dizer que naquela, mesmo a gente ali, que a gente não tem consciência ainda, quando está no ventre da mãe, é uma história simbólica para dizer que
a gente não vê a Deus enquanto está na Terra, que a gente está num período, digamos assim, gestando uma vida para depois passar de outra vida, entendeu? Uhum. Sim. Mas assim, eu creio que Padre, já mas estava. o senhor teve um momento em que o senhor encontrou com sua religiosidade, eu já começava a perceber. Uma vez eu vi um relato seu, e não me lembro exatamente onde, mas que o senhor narrava a primeira vez que o senhor dizia à sua mãe que tinha, de fato, conversado com Deus. É verdade, é. Bom, quando eu era criança, aos 5 anos de idade, 4 a 5, eu lembro que quando eu olhava para a Santa Ceia, na casa da minha mãe tinha o Sagrado Coração de Jesus na sala, e na sala de jantar tinha a Santa Ceia. E esse quadro famoso, Leonardo da Vinci, que é aqui da Itália, né, um pintor famoso do período da Idade Média, e assim, do Renascimento melhor, e assim eu vi naquele quadro Jesus falando para os discípulos, mas só Jesus falava. Eu falava para a mãe, mãe, Jesus está falando. Ela dizia, meu filho, você deve estar com fome. Aí me dava para eu comer, me dava comida. Hoje que eu entendo que era um prenúncio da missa, né? A prefiguração da missa que eu já vislumbrava naquele quadro. Era quase uma visão que Deus me mostrava, só que eu não entendia tudo, que nem tudo a gente entende quando acontece. Depois é que a gente capta o sentido real de várias coisas que acontecem na vida da gente. Assim foi comigo. Então ali eu percebi que Deus já está falando comigo, entendeu? O que eu seria no futuro, o ser padre. Porque na verdade, se você observar uma missa bem, aí nem tanto, mas aqui na Itália sim. O padre fala mais do que os fiéis. Aqui na Itália, por exemplo, a missa é um pouco diferente da missa do Brasil. Porque na missa do Brasil os fiéis intercalam e respondem. Aqui não, aqui o padre, a toda missa, praticamente, o padre fala só. E os fiéis ficam muito atentos. Então, para você ver que realmente eu entendi aqui aquele sentido do que acontecia comigo, quando eu era criança, né? Quer dizer, era a maneira de falar. 5 anos, né? Eu tinha 5 anos, é verdade. E sua família era religiosa? Como era o nome da sua mãe? Minha mãe se chamava Zefinha, faz 7 anos que morreu. Meu pai tem 94 anos, está vivo, está com câncer, já amputou um braço, está sofrendo, mas está levando, está enfrentando a jornada dele. Uhum. E dona Zefinha já faleceu, mas ela era muito religiosa? Era muito religiosa. Ela era muito religiosa de tal maneira que ela atendia as pessoas, ela abria a casa para as pessoas e diariamente ela atendia 100 pessoas, 150. Era muita gente que ia à casa dela, ela abençoava as pessoas, dava conselho, ela morava em Bezerros. Era uma mulher muito conhecida, pessoa muito boa. Chamava de benzedeira ou não? Assim. Também, as pessoas chamavam de benzedeira. Ela abençoava as pessoas, não com aquele galinho, mas ela abençoava, botava a mão assim na cabeça e rezava, e depois dava um conselho. E ouvir as pessoas. Eu acho que esse é o problema do mundo hoje, que a gente precisa ouvir as pessoas. Pessoas escutadas, né? O senhor morava com quantos irmãos, padre? Olha, eu sou o 13º. Lá em casa foram 19 filhos, do mesmo pai e da mesma mãe. Então somos 15 ainda vivos. E o senhor teve muitas visões depois de 5 anos? Como é que o senhor absorveu essa sua experiência religiosa e como o senhor resolveu aproveitar para compartilhar com tanta gente como o senhor faz hoje? Na realidade, são dons que Deus concede a gente para a gente ajudar as pessoas, né? Eu, por exemplo, sabia quando alguém ia morrer, eu falava para minha mãe, né? Depois ela dizia, meu filho, não fale tudo não, procure silenciar, porque o povo fica com medo. As pessoas se assustavam com isso, né? Até eu me assustava também. Como eu sabia, eu não sei explicar. Eu sei que eu sabia que alguém ia morrer e às vezes dizia até a pessoa, o nome da pessoa. Vixe. Quando eu me tornei padre, era... O senhor encontrava com a pessoa e dizia, olha, eu vi que a pessoa, você vai morrer? Dizia assim, não. Eu não falava, não. Eu falava para minha mãe. Para a pessoa nunca falava. Porque a mãe dizia, não fale para a pessoa, você vai falar para mim. Então eu não falava. Acontecia? Acontecia, assim, as pessoas, depois aquela pessoa geralmente ia embora. Depois de padre, aí eu senti diferente, eu senti algo diferente. Quando eu abençoava as pessoas, começava a vir as coisas das pessoas. E aí eu começava a dizer as coisas e ajudei. Comecei assim, a ajudar as pessoas. Mas claro que às vezes eu me privava disso para não dar a impressão que eu era um adivinho, por exemplo, né? Que as pessoas não entendem. E daí já houve tanto mal entendido por causa disso, né? Então os dons que a gente tem são dons espirituais, nem sempre, às vezes, eles são bem interpretados no tempo da gente, né? Ô, padre, mas o senhor disse que dona Zefinha, não é isso? Ela faleceu.
E o senhor previu e conseguiu ver a morte dela também? Sim. Um mês antes de mamãe morrer, eu sabia a hora, que ela morreu no sábado, dia 6 de julho, às 3 da tarde. Eu sabia que mamãe ia morrer naquele dia. Então, eu já sabia, então eu me preparei mais. Eu fui, assim, eu penso que Deus, de toda a minha família, Deus me preparou mais para ajudar a família, porque era um momento de muita dor. E aí, então, eu consegui confortar mais a família, para que as pessoas se aceitassem esse momento, porque ela estava sofrendo muito, né? Ela morreu com tumores na cabeça, foi uma morte sofrida, né? Uhum. O padre, e isso, esse dom de alguma forma lhe atormentou ou foi algo incômodo ou o senhor conseguia compreender e ver isso como algo bom, sempre? Não, não me atormentou, não. Eu via mais como uma missão, como algo que eu tinha que realizar, porque quando eu não falava, eu ficava doente. Eu adoeci, me dava dor de cabeça, me dava mal-estar. E enquanto eu não falasse, depois que eu falava aquilo que eu teria de falar, então eu melhorava também. Então eu vi que quando eu falava, eu melhorava. Então eu vi que era importante falar. É claro que hoje eu tenho mais cuidado como padre, porque a palavra do padre pesa, não é? E daí que a gente tem que ter esse cuidado, porque as pessoas se chocam também, né? Ter Sim. cuidado ao dizer, ao falar algo, entendeu? Padre, tem muita gente entrando, Tati e Murilo, são seus seguidores fiéis que lhe acompanham em todo lugar. Estão mandando aqui um abraço. Tati está Obrigado. dizendo, boa tarde, meu santinho. Maria Auxiliadora, Sampaio, TT, Lúcia. Depois o senhor vai ver aí os comentários de cada um. Mas, padre, o senhor estava falando de que as pessoas às vezes não aceitam. E eu queria que o senhor me dissesse os momentos mais difíceis que o senhor passou com relação a essa aceitação. O senhor lembra de alguma história forte ou de algo que lhe abateu de alguma forma por o senhor ter esse dom da oração, né? Eu lembro de um Da caso, visão também, né? Que é algo inusitado também. é verdade, é. Eu lembro de quando eu me tornei padre, que uma família me chamou e eu fui a uma casa de uma família e eu vi que num quadro estava uma energia maligna. E eu falei para a família que aquele quadro deveria ser retirado da casa, porque estava fazendo. Tem uma energia que daquele quadro, a energia se espalhava por toda a família e todo mundo adoecia na família. Aí eu falei, só que as pessoas não acreditaram em mim e me denunciaram ao bispo, na época era Dom José Cardoso, e o bispo me chamou e disse: Olha, padre, você não pode fazer isso. Eu disse: Mas eu fiz para o bem. Aí ele disse: Olha, a família ele processar. Eu disse: Tudo bem, pode processar, não tem problema. Então, naquele dia eu senti uma angústia, eu me senti mal. Então, às vezes, depois disso, às vezes, nem sempre, quando eu vejo ou eu sinto na casa das pessoas, se elas não têm esse conhecimento, eu não falo, porque nem todo mundo compreende. E depois a família disse que esse quadro era caríssimo, eu não sabia. Era milhões de dinheiro, eu não sabia. Era uma Mas família assim, rica era a família da classe rica aí do Recife. e eles Pra lhe dizer, chamaram justamente com essa função para o senhor analisar as energias do ambiente, foi? ele me chamaram para dar uma bênção na família. Aí eu detectei esse quadro e falei para a família, só que as pessoas não acreditaram, né? Foi a família, né? Mas eu entendo, então eu senti uma angústia, então eu vi que a gente tem que ter um limite para isso, eu tenho que ter o cuidado para não chocar as pessoas, para não ser mal interpretado, para não causar problemas. Então eu só falo alguma coisa quando eu percebo que a pessoa tem um conhecimento, quando a pessoa se permite ajudar, quando a pessoa se permite que eu fale. Falar por Sim. falar eu não falo mais, porque eu vejo que é jogar assim, que é não ser bem interpretado e que pode causar um problema para mim, entendeu? Uhum. Ô, padre, a gente só vê essa narrativa que o senhor tem feito em filme, né? Eu mesmo nunca vi ninguém fazendo uma narrativa dessa. Então, eu queria saber, o senhor, como testemunha ocular, né? Dizer assim, como é chegar e olhar para um quadro e o senhor descobrir ou entender que esse quadro tem uma energia maligna? Pois é, são coisas que a gente sente. Isso é chamado dons sobrenaturais. Deus capacita a gente de dons naturais e dons sobrenaturais. Por exemplo, a capacidade de você aprender a fazer um bolo é um dom natural. A pessoa pode aprender. Eu não sei fazer bolo, mas meu irmão gêmeo, que eu sou gêmeo com o Damião, ele sabe divinamente fazer bolo, fazer pão. Meu irmão sabe. Então é uma coisa divina que eu acho. Mas eu não tenho essa aptidão, ainda não aprendi. Talvez que eu não me dediquei, né? Mas se eu me dedicar, eu aprendo também, né? E tem dons que você não quer, mas você já nasceu. Por exemplo, o dom natural, o dom de a capacidade de você perceber em alguém uma doença, um problema, ou de falar sobre a vida de alguém e ajudar. Isso é um dom sobrenatural que está no natural também. Os dois estão coligados, né? Uhum. O dom, por exemplo,
de ser masculino ou feminino, é um dom que Deus deu, do ser homem e ser mulher. Também é um dom, é a capacidade de gerar, é a capacidade de, no mundo, ser um diferencial, né? Então isso é importante. A cor dos olhos, a etnia, a cor da pele, são dons que Deus deu a gente. A graça de falar, a graça de ouvir, a graça de sorrir. Tem pessoas que agora não conseguem sorrir. Uhum. Sim. Ô, padre, aí o senhor chega, o senhor vê uma luz? Não, eu sinto a energia, me dá uma angústia muito grande e eu fico todo assim, com uma sensação de arrepios terríveis e uns calafrios e o coração acelera e às vezes até vomito, passo mal. Então às vezes eu saio até do ambiente. Aí as pessoas, às vezes como eu não posso explicar, eu digo, olha, eu não estou bem, desculpa, eu não estou mal da barriga. Às vezes eu dou uma desculpa e saio pela tangente, né? Porque às vezes a pessoa não entende se eu for explicar tudo ao pé da letra, entendeu? E é comum o senhor conseguir perceber essas ambiências ou essas energias nas pessoas ou nos objetos? Não, não é muito, assim, muito diário, muito comum, não. É só em casos. É, assim, de vez em quando acontece, não é sempre, não. Depende em casos que geralmente eu percebi, casos que as pessoas, às vezes, têm muitos conflitos, pessoas têm sofrimentos constantes, pessoas que Sim, não têm vida de oração, pessoas sim. que, às vezes, têm, assim, carregam muito ódio, ou vivem, assim, no mundo da magia negra, ou da magia, ou, assim, tem uma vida, assim, muito difícil, sabe? Sim. Ô, Então, padre, sim. é natural que eu, jornalista, sou curiosa por natureza, né? E aí eu lhe pergunto a seguinte, acho que não sei se é comum lhe perguntar isso, mas eu queria lhe perguntar o que é que o senhor acha do exorcismo? Porque o senhor falar de sobrenatural só me causa Sim. essa pergunta, né? O exorcismo é praticado na igreja desde o tempo da Sagrada Escritura. Foi Nosso Senhor que começou a praticar o exorcismo, né? É uma missão que Nosso Senhor dá à sua igreja. Então, para um padre ser exorcista, é o bispo que delega o padre. O padre ele pode se preparar pelo seu, digamos, pela sua capacidade teológica e espiritual que o padre tem. Como ele já carrega a luz que é Cristo, ele é portador da luz, ele já é um exorcista natural. Agora, para ele exercer essa função, quando existe um caso de uma pessoa que está com um problema espiritual, de demônio, por exemplo, então o bispo é que tem que nomear, dizer, olha, você está nomeado o exorcista, entendeu? Então é o bispo da diocese. Se o padre não tem esse mandato do bispo, essa delegação, como se diz, na legislação canônica da igreja da gente, o demônio, ele não quer sair às vezes. Muitas vezes ele diz, eu não saio porque você não obedeceu. Às vezes ele até diz que o padre não está obedecendo ao bispo. Porque o demônio, ele sabe das coisas, é um ser inteligente. Uhum. E o povo pensa até que eu sou exorcista na diocese. Porque eu tenho essa capacidade de ajudar as pessoas, então muita gente pensa que eu sou exorcista. E o senhor é ou não é? Não, eu não sou exorcista, eu não sou. Legalmente eu não sou exorcista. Eu ajudo as pessoas com orações de libertação, que na mentalidade das pessoas, na visão delas, é como se eu fosse um exorcismo. Quer dizer, também a palavra exorcismo, eu vou explicar. Não, significa expulsar, é a palavra grega. Que na realidade, quando a gente reza, claro que o mal é expulso o mal. Agora, o exorcismo legal, que é todo pelo ritual, esse eu não faço, porque é só quando o bispo manda. Só uma vez que o bispo pediu para eu fazer, eu com 2 padres, um só caso eu fiz. Ele chamou exorcismo do ritual, tem todo um ritual. Mas as orações de chamada de cura e libertação, essas que eu faço para as pessoas, geralmente. Só que elas interpretam como se fosse um exorcismo. Que, por outro lado, como a oração ela expulsa o mal, não deixa de ser um exorcismo, entendeu? Mas sem aquele cunho de ritualidade, que são as orações. O senhor fez um caso, então, o senhor não era, junto com outros 2 padres, o senhor ajudou no exorcismo de uma pessoa, no E caso. um rapaz, foi. Uma vez Foi o bispo onde, mandou. padre? Como? Onde foi? Foi aí no Recife mesmo. Foi aí. Tá com 4 anos que o bispo pediu. Eu nunca O esqueço senhor disso. teve contato com essa pessoa depois? Consegue saber qual foi o resultado do trabalho de vocês? Depois, Religioso, no caso. depois a pessoa me falou, era um rapaz que é a igreja, com a tia e a mãe. Depois ele falou que ficou curado, porque a medicação do psiquiatra não resolvia. E era coisas horríveis que ele sentia. Foi muito doloroso. Ele passou muito tempo sofrendo e, graças a Deus, depois foi curado. Depois eu perdi o contato, que meu celular deu um pano e foram apagadas muitas mensagens, entendeu? Então, Sim. apagou. Não tenho mais o contato dessa família. Ô, padre, hoje o senhor tem feito muitas curas ainda e nesse momento específico também pela internet, não é isso? Eu faço muitas orações pela internet e realmente eu sinto que Deus realmente faz a obra, porque a obra é de Deus, né? Eu lembro que São Francisco de Assis um dia, quando ia passando,
alguém disse assim, você é santo porque você já faz milagres, porque ele tinha o dom de fazer milagres, né? É o santo. Estou falando de São Francisco. São Francisco diz, olha, se eu ainda não sou, mas Deus quer que eu seja santo. Então, esse deve ser um propósito da gente, porque Deus quer que a gente seja santo. Claro que o milagre é Deus que faz, a obra a gente só vai pedir a Deus. É como a Santíssima Virgem. Ela é chamada intercessora porque ela pede a Deus a obra. Aí você diz, ô padre, Jesus precisa de intermediários? É claro que ele não precisa. Mas se você olhar, por exemplo, os relatos da Sagrada Escritura, quando Jesus, por exemplo, faz a multiplicação dos pães, ele não dá o pão direto às pessoas. Ele manda as pessoas sentarem e ele pede aos discípulos, ele dá o pão aos discípulos e os discípulos que distribuem, as pessoas todas agrupadas. E mais 5.000 pessoas são alimentadas. Para você ter uma ideia. Para dizer que hoje a igreja, quem são os apóstolos hoje? É a igreja que distribui o pão da Eucaristia, o pão da palavra, o pão do amor, que deve estimular a caridade, viver na caridade, com o seu testemunho. Nós somos a igreja, é hoje. Isso se passa através dos bispos. Os bispos são chamados sucessores dos apóstolos, são os bispos. Daí que nós padres temos essa ligação com o bispo. Eu não posso ser padre sem ter um bispo. Tem que ter um bispo, tá? Ligado. Interessante dizer assim, padre, o senhor devia criar uma igreja para o senhor. Mas é impossível. A gente, se fizer isso, a gente está errado. Não posso fazer isso. A gente corta o elo de ligação de comunhão. A nossa igreja, ela tem as 4 características, né? Unidade, a fração do pão, a palavra e o testemunho e a caridade. São as 4 características da igreja da gente. Entendeu? Ô, padre, como é que o senhor via aquele momento? Eu sei que o senhor arrastava multidões aqui, né? Fiéis, muitos fiéis nas suas paróquias, e lançamento de livro eram cheios. E como é que o senhor via toda essa curiosidade e esse interesse em estar perto do senhor e do seu trabalho, da sua obra, né? Olha, eu percebia e percebo que as pessoas são muito carentes. Porque talvez seja pela minha maneira simples, eu não sei. Porque cada padre tem sua maneira própria de ser. Cada um conquista seu espaço da sua maneira própria. O que a gente padre precisa mais, nós padres, é a gente ser mais acessível ao povo, é a gente ter mais simplicidade, é a gente falar mais a linguagem do povo. É isso que o povo está precisando, é a gente escutar mais o povo. Porque às vezes as pessoas elas têm um certo medo de se aproximar da gente padre. Eu percebi, tem gente que dizia, padre, eu estou com tanto medo, ficava até tremendo perto de mim mesmo. Mas tenha calma, não tenha medo de mim não. Mas para eu tenho medo. Então, às vezes, as pessoas criam uma imagem de padre, ainda é um padre muito ainda radical, um padre ainda severo. Então, isso assusta as pessoas. Então, quando a gente olha para Jesus, que é o nosso modelo, e Maria, eram pessoas simples. É a simplicidade que conquista o coração das pessoas. Uma pessoa simples, ela vai longe, ela conquista. Então, eu não sei se é a minha simplicidade, mas também a gente deve ter a bondade, deve ter a paciência, deve dissimular muita coisa das pessoas, que as pessoas, às vezes, não têm o conhecimento que a gente tem. Sim. Ô, padre, o senhor escreveu livros e fala sobre os diálogos com Deus. Sim, e eu queria saber, que a gente está passando por um momento dificílimo, né? E eu queria saber quais são os seus recentes diálogos com Deus. Olha, eu gosto muito de rezar, diariamente eu gosto de rezar, diariamente eu rezo muito, é o Santo Terço, é uma oração que eu faço, Silvia, que me dá muita força. Um dia que eu não rezo o terço, o cara que ele chama o rosário, ele não diz a palavra terço, aqui ele chama o rosário, que é a coroa de rosas se oferece a Maria, se oferece a Deus por Maria, né? Então, é a oração que eu faço diariamente, e também a oração, a liturgia das horas, que é a salmodia, né? Mas também eu faço orações espontâneas. Por exemplo, eu fui muito tocado, porque eu estou lendo a história de São Francisco de Assis, e São Francisco de Assis, ele fazia muitas orações espontâneas, rezava o rosário, mas rezava os salmos, mas ele fazia muitas orações espontâneas. Sim. Onde, por exemplo, ele chegou na frente de um animal que estava matando muita gente, um lobo, e o lobo destruía, matava pessoas. E aí São Francisco fez uma oração. E ele conseguiu ser amigo desse lobo. Né? Para dizer, tem pessoas até que dizem que na realidade não era um lobo, mas era alguém do mal que tinha esse instinto ruim de matar alguém, de destruir. Mas outros dizem que realmente era um lobo. Mas São Francisco faz oração linda, ele diz assim, irmão lobo, da parte de Deus eu te ordeno que a partir de hoje você não seja um devorador, mas você seja manso como um cordeiro. E que todas as pessoas dessa cidade agora vão lhe dar alimento. E eu lhe prometo, da parte de Jesus, que lhe darei o alimento que você precisar. E realmente, diz a história, o relato que foi escrito por um frade que acompanhava ele chamado São Leão, Frei Leão,
e Frei Massal, era outro frade também que acompanhava. Diz que São Francisco, ele sempre levava um pão, um pedaço de carne, e sempre dava ao lobo, e sempre o lobo acompanhava São Francisco. Ou seja, a gente também vê aí o poder da oração. Então, o poder Sim. da oração. Pode dizer que a oração também, ela muda as situações. Às vezes, por exemplo, você está perto do animal, você tem medo, ele pode até lhe agredir, porque o medo atrai, exala um certo perfume do corpo da gente, uma certa fragrância. Uhum. Então, o animal, ele quer se defender, ele não quer atacar. Uhum. Entendeu? Ô, padre, mas quais são as conversas que o senhor tem tido mais íntimas? O que é que o senhor tem achado necessário reforçar com Deus nesse momento de tanta angústia para o mundo inteiro, né? Olha, eu tenho rezado muito para que Deus mostre a vacina, para que a gente saia desse pavor mental que se criou contra o medo, contra o Covid, né? Então, eu tenho pedido muito ao Nosso Senhor que Ele mostre, ilumine a mente dos cientistas para que as pessoas sejam beneficiadas, para que as mortes, para que esse espírito de morte que está no mundo se acabe, para que as pessoas tenham tranquilidade ao sair de casa, ao andar nas ruas. Eu vejo, por exemplo, nos ônibus aqui, gente que anda de luvas, pessoas que andam de luvas, ou às vezes andam com uma bolsa para pegar assim nos lugares. A que ponto chegou o medo da gente? Ou o medo de se encostar em alguém? Então é um pavor, né? E também O tenho senhor tem rezado medo, muito. padre? O senhor tem medo do Covid? Da Covid? Não, para ser sincero, eu não tenho medo, não. Eu vi pessoas muito assustadas, até padres aqui, onde eu moro, não sei, tá apavorados, assim. Eu não tenho medo, não, porque eu vejo assim, a Bíblia diz que até os fios de cabelo da cabeça da gente estão contados, só cai quando Deus permitir. Eu não posso me alimentar do medo, porque o medo me deixa frágil. Uhum. Eu tenho medo, por exemplo, de viajar de avião, eu morro de medo de viajar de avião, mas tenho que viajar. E como Eu tenho, faz, se o senhor está em Roma? eu tenho que viajar de avião, né? Mas eu tenho medo. Só quando o avião sobe, né? Mas quando tá lá em cima eu já não tenho medo. Então, os medos, eles são naturais, mas quando ele E é em aí faz excesso, o quê? Faz uma reza forte, fecha os olhos eu e... rezo um pouquinho, aí o medo é tão grande que meu coração acelera, eu tenho que respirar fundo e respirar, soltar a respiração, até me controlar. Depois de meia hora, aí eu me acalmo. É só enquanto sobe, é natural. É porque eu tenho labirintite, a minha cabeça roda, entendeu? Uhum, Porque aquele labirintite é terrível. Quando o avião sobe, uhum. é subir no elevador. Mas Deixa eu só passar aqui algumas pessoas que estão mandando. Cami pede a sua bênção. sim, Deus abençoe. Péricles, Cícera manda vários corações. Tem uma pessoa aqui dizendo que está com muita saudade. Obrigado. Cícera novamente, a Alinina. Deus Muita abençoe. gente mandando. Tem gente que me mandou também no privado pedindo para que o senhor cantasse uma música. O senhor cantou também, padre? Não, eu não sou cantor, não, mas eu arranho. Ou seja, é porque eu gosto de cantar só na liturgia, né? Aí eu canto a música Pegadas na Areia, talvez seja essa música. Cante Pegadas na Areia. Tem tanta gente pedindo aqui para que o E senhor mostre seus dons. Na verdade, é uma oração que as pessoas querem, né? tá certo, depois eu vou cantar. Essa Cante. música que eu canto é Padre Antônio Maria, é um padre abençoado que todo o Brasil conhece, Padre Antônio Maria, o meu abraço para ele. Então, é uma música que na realidade é um relato que uma pessoa escreveu e ninguém sabe até hoje quem escreveu, foi um sonho da pessoa. É assim: os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conhecer. São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia caminhando com Jesus. E olhando o céu viu sua vida, longa escada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, vê ao lado de seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor, e olhou para o chão. Nos momentos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver,
em meus braços te levei. É assim. Belíssimo, parabéns. Padre, eu queria saber se o senhor se sente um indivíduo especial com esse dom que o senhor tem. Não, eu me sinto assim, eu me sinto igual às outras pessoas, igual a outras pessoas, mas assim, eu sinto que é uma missão que Deus me deu. Claro, na hora certa deve ser executada essa missão. Então, por exemplo, aqui eu encontro pessoas, às vezes no metrô, na rua, que o que eu sinto eu não posso dizer, porque elas me conhecem. A E o gente não senhor tem pode amar, vontade de dizer alguma coisa? É ter porque vontade de tem, é? dizer. É, tenho vontade de dizer. Mas eu não posso dizer, porque a pessoa vai dizer, quem é você? Por que você está dizendo isso? Você me conhece? Uhum. Então a gente não ama quem não conhece, a gente não conhece quem não ama, ou não ama quem não conhece. Se você não ama alguém, você não tem a ligação. Você só consegue amar alguém se você conhecer esse alguém. Daí que a palavra conhecer vem do grego, cognose, fazer parceria com alguém. É o que a palavra conhecer, cognose, Uhum. entendeu? Então, então eu me sinto a pessoa igual às outras, só que tem momentos na vida que eu sinto que eu tenho que fazer o diferente ali, porque é algo maior que me impulsiona a fazer isso, não é um querer meu, Uhum. entendeu? Me Porque conte aí uma pessoa que o senhor encontrou no metrô ou nas ruas de Roma e que o senhor teve vontade de dizer alguma coisa. Aqui a gente conta história. pois é, um dia eu ia no metrô aqui, chamado Trenitalia. Aqui tem três linhas de metrôs. Tem o regional, que é dentro da Itália, chamado Trenitalia. Tem um que é em toda a Itália e tem outro que é fora da Itália, né? Que é para toda a Europa, né? Esse é no Trenitalia. Eu vi a senhora, que eu percebi que aquela mulher estava dentro dela com um tumor nas mamas. E eu tive vontade de dizer para ela, mas só que foi muito forte, mas eu não falei para ela. Porque eu disse, meu Deus, ela não vai entender, vai pensar o quê? Então eu não falei. Então aconteceu. Uhum. Aqui Ô, dentro, padre, dentro do trem. dentro do metrô, no caso, Dentro né? do trem. Ô, padre, o senhor já foi agredido por dizer algo que a pessoa não aceitava ou não acreditava? Já fui agredido, já. Uma vez eu fiz uma oração por um senhor, e o filho me pediu, e a mãe dele, e, e depois, não sei o que foi que disseram esse senhor, que esse senhor ligou para mim, muito chateado, e disse que eu, eu, eu tinha falado mal da vida dele. Eu disse, não, meu querido, eu não falei mal do senhor, nem lhe conheço para falar mal do senhor, não. Eu só fiz dizer que o senhor vai melhorar, que tem uma energia lá atrapalhando que saiu. Ele disse, o senhor é um impostor, e me xingou muito, disse muita coisa. E depois veio a mãe e o filho dele, e o filho veio me agredir. Eu nunca esqueço disso. Eu lembro que um dia antes eu sonhei que dois morcegos entravam na minha casa e queriam me atacar. E eu fazia o sinal da cruz e eles caíam e morriam. E iam embora, saía e depois morriam, não sei. Então, foi um sonho simbólico, né? Para dizer que eu ia ser atacado, eu não entendi. Mas depois que aquilo se passou, eu entendi como aquelas pessoas estavam me agredindo com palavras. Eu disse, meu Deus, como é difícil, então, esse dom que a pessoa tem de querer ajudar. Eu fiquei tão triste. Mas depois eu comecei a rezar e Jesus dizia no meu coração, meu filho, até hoje eu não sou compreendido. Então, quem me segue também nem sempre é compreendido. Uhum. Sim. Então, nem sempre o que a gente fala, ou como a gente vive é compreendido. Não. Até Jesus, até hoje, é um mistério. As pessoas não compreendem o que ele fez. O senhor falou de sonho agora e eu me lembrei dos hábitos populares, né? Todo mundo procura saber o significado do sonho. Aí eu fiquei curiosa, saber, o senhor acredita nos seus sonhos ou acha que eles têm alguma revelação? É uma visão enquanto o senhor dorme? Olha, os sonhos é a linguagem do inconsciente, é a maneira simbólica de Deus também dar uma mensagem. Tem sonhos que sim, tem sonhos que vêm do cansaço. Mas, por exemplo, você sempre sonha voando. Qual o significado? Tem um significado. É o desejo da liberdade profundo. Você sempre sonha com alguém que já morreu, é saudade ou medo da morte profundo. Você sempre sonha comendo, é porque você vai dormir, você não se alimenta direito, seu organismo está pedindo comida. Então o sonho, ele sempre traz a mensagem, só que às vezes a gente não sabe interpretar a mensagem. Uhum. Ô, padre, o senhor tem feito muito essas curas pela internet por causa do impedimento da pandemia, né? E aí eu queria perguntar, o senhor acredita que é válida essa bênção pela internet? E em seguida eu já emendo com a pergunta,
O senhor acha que está se construindo aí uma nova igreja em que a internet tem um papel ainda mais forte? Não, eu faço as orações e, claro, como eu dizia ainda há pouco, a obra é de Deus. Quem faz é Deus, porque eu sou um pecador e Deus é que faz a obra. Eu só sou um canal, um instrumento de Deus. Como todo servo de Deus deve ser só canal, instrumento da sua misericórdia e do seu amor. Agora, construindo uma nova igreja, não. Eu acho que a igreja hoje está aprendendo com essa realidade a se relacionar com as pessoas também com esse novo estilo virtual, porque a gente precisa aprender com o tempo, com o que o tempo oferece, os meios que o tempo oferece, a gente se relacionar e transmitir a fé, transmitir a palavra, transmitir o amor, transmitir essa luz de Deus que está em cada um de nós, mas quem precisa também transmitir para o outro. É a missão de cada um de nós, entendeu? Tem gente aqui falando, Lucilene está dando boa tarde, Gesilda dando boa tarde, e Péricles deu um alô para Damião. Eu creio que seja Damião seu gêmeo, não é isso? É, meu irmão gêmeo, porque é verdade, Péricles, um abraço, obrigado. Damião é meu irmão gêmeo, ele é casado, tem 3 filhos, sua esposa é Eliane, um abraço para ele, para sua esposa. Bem-vindo, Damião. Aí eu queria saber, Damião tem algum dos seus dons? Damião tem dons também, só que ele não vivencia de outra maneira, entendeu? Por exemplo, ele é muito simpático, ele é muito receptivo, é um dom que eu acho muito bonito. Ele é muito atencioso, ele é muito amoroso com as pessoas, ele é assim, ele confia muito nas pessoas, ele é uma pessoa muito do coração muito boa. Quem conhece ele fica assim encantado com meu irmão. Eu amo meu irmão, quer dizer, amo todos os meus irmãos, que são 15, né? Não só amo ele, eu amo todos, mas assim, eu tenho um laço de afeto maior com ele. Acho que é porque eu vim na barriga com ele, né? Sim, eu pergunto porque eu também tenho gêmeas de 7 anos e as pessoas perguntam muito sobre a semelhança entre elas. E aí eu lhe pergunto sobre essa questão do dom sensitivo, não sei nem se o senhor gosta dessa definição, mas dom sensitivo, se Damião tem esse dom ou não. Eu percebo que ele tem, mas ele guarda muito, ele é muito comedido, sabe? Mas ele guarda para ele não fala. Mas eu já percebi que ele tem também esse dom, num grau diferente. Cada um tem o seu grau, né? Tem um grau diferente, mas ele não usa quase. Tem pessoas que estão pedindo aqui para rezar, falar em irmão, para rezar pelo irmão. Estão pedindo a benção, padre, a Janete. Tereza Bessa, minha irmã, é uma fiel seguidora e católica também. Padre, tem sido muito sábio. Rosa, mãe de Marcos, padre, ore por mim, que é Luciana. O senhor atende muitas pessoas, né? Quando o senhor faz suas lives, eu noto que tem todo tipo de pedido, até para quem tem namorado, quem quer namorado ou que está se ressentindo pelo namorado perdido, não é isso? É verdade. Tem as pessoas que cada um oferece a Deus suas necessidades, suas carências, seus desejos, né? Isso é bom, né? É muito interessante, porque a gente deve oferecer a Deus o que a gente precisa. Tem gente que está precisando de um pedaço de pão, mas tem gente que não precisa comer um pedaço de pão. Tem gente que está precisando de afeto, está precisando pedir um abraço. Mas tem gente que está precisando de um companheiro ou da companheira, está pedindo um companheiro a Deus. Isso é importante, uma companheira. Eu vi que o senhor outro dia fez um comentário, eu achei graça, que o senhor disse, minha filha, a fila anda. A fila anda. É importante, para dizer, porque tem pessoas que se fixam tanto em uma pessoa como se fosse o tudo. Não, tudo é Deus, gente. A gente deve, se você ama alguém, você quer um relacionamento com alguém, e esse alguém não quer, siga seu caminho, deixa a pessoa, ela não quer, não force a barra. Nada forçado, Silva, nem comer doce. Meu Deus, chegou a hora que não deu, ó, segue o caminho. Se tiver de ser, Deus une de novo. Senão, cada um segue a sua jornada. Sim, tem gente que está dizendo que o senhor é abençoado, e Delita Cunha pede orações para o fim da pandemia. Muita gente aqui seguindo o senhor. O senhor é muito querido aqui na cidade, né? Como é que está a sua saudade do Recife? Olha, eu tô com muita saudade, principalmente de comer cuscuz, comer inhame, macaxeira, e saudade do povo, que o povo aí é muito amoroso, né? O povo, também saudade da minha família, que eu amo muito, saudade das pessoas que trabalharam comigo lá na paróquia, e de maneira geral, porque a cultura do povo daqui, o povo aqui é mais formalista, é mais fechado, já o povo aí não, é um povo mais aberto, mesmo que agora com esse negócio da pandemia, eu creio que as pessoas se limitaram mais, né? Não pode mais estar abraçando tanto e beijando, né? Sim. Como aí a gente se fazia tanto, né? E o senhor gosta de abraçar? Eu sou muito afetuoso, eu gosto de abraçar as pessoas. Daí que aqui eu sinto o impacto, que as pessoas não se abraçam. Aqui os homens, assim, quando eles beijam aqui na fronte, os homens.
Sim. Uhum. Eles se saúdam assim, quando eles são conhecidos. Quando não é Sim, conhecido, não fazem assim, mas não é. E as mulheres dão um beijo na testa ou fazem só assim, uma saudação. sim. Quando o senhor anunciar a sua chegada aqui, eu acho que vai ter uma coleção de cuscuz para o senhor experimentar, para o senhor matar a sua vontade, né? Mas é que eu engordei, porque aqui eu comi muita pizza. A pizza aqui é muito gostosa. Eu espero que também a gente possa encontrar pizzas gostosas no Recife, que deve ter, né, gente? Eu não encontrei, mas eu deve ter aí, né? Mas é O que eu senhor engordei. passeia aí, eu vi uma foto sua na praia. É boa a praia aí? A praia é boa, que a praia é tranquila, não tem ondas altas, nem tem tubarão, né? Então esse é o meu medo, é de onda e de tubarão. E é muito tranquila, muito limpa a praia, então é muito bom. Agora, muito gelada a água, sabe? Muito gelada a água, mas muito boa. As praias Vamos falar aqui de são. futuro. O senhor sabe quando é que o senhor volta e como vai ser o seu retorno? Como que o senhor vai se acomodar aqui como sacerdote? Já sei, a minha passagem já está comprada para o dia 31 de outubro. Eu chego aí às 9h40 da noite no aeroporto aí do Recife, se Deus quiser. O Já pessoal avisei pode ao me receber bispo. lá? Pode receber, pode sim. Eu creio que nessa época o Covid já tem morrido. Vamos pedir a Deus que esse mal já tenha sido extirpado. Mas já está mais tranquilo, né? Se Deus quiser. Em outubro as coisas vão estar bem melhores, com a graça de Deus. Então eu espero as pessoas. Eu fico feliz de quem me receber, porque eu fico muito feliz, porque isso faz bem a gente, né? Eu espero que não tenha tumulto, né, gente? Porque se tiver tumulto, pelo amor de Deus, vamos ter esse cuidado para não ter tumulto. Mas se alguém puder ir, vai ser um prazer imenso saudar a todos, tá certo? Eu sei que quando eu chegar, até por precaução mesmo, devo fazer a quarentena, porque eu estou aqui no local que teve o foco, né, do vírus e que recentemente o governo italiano está colocando outras restrições, porque os casos aumentaram Sim. essa semana. Então, por exemplo, bares e restaurantes à noite tem que usar máscara e em alguns lugares, discotecas, por exemplo, estão fechadas, Uhum. né? Então, o governo italiano está com esse cuidado para que não aumente o número de infectados e de mortes, que no começo foi um terror. Uhum. Ô, padre, como está a sua rotina hoje? O senhor faz lives? Tem dia certo para live? Tem dia certo para missa? Então, diariamente eu celebro a Santa Missa numa congregação no convento de freiras, na Via Lourenço Valla, número 21, aqui em Roma, as Filhas Missionárias de Maria Imaculada. Então, diariamente eu celebro a missa lá, depois tomo um café, um chá, que o café aqui é muito forte, eu não tomo café, que é um chá que eu tomo, e depois eu volto para casa para ainda estudar, porque ainda eu tô, entreguei minha tese, mas eu estou aguardando o professor, então eu estou lendo sobre a tese, estudando e reestudando, e Qual é o depois eu título faço as da tese? orações. A minha tese, eu estou estudando ainda. Mas tem um título? Ah, tem sim. É Maria no pensamento de Dom Helder Câmara. Dom Sim. Helder Câmara, esse bispo fabuloso, que ele diz assim, que Maria ela é a mãe da paciência, ela tem paciência, todos os filhos, cada oração ela apresenta a Deus, porque ela, como mãe, ela tem a ternura imensa do coração de Deus. Dom Helder é fabuloso. É um grande homem, Dom Helder. Nunca é muito falar de Dom Helder, né? É rever Dom Helder e É trazer verdade, o pensamento dele para os dias atuais, né? é verdade, Silvia. Mas Ô, estou muito padre, feliz que eu tive a oportunidade de conhecê-lo mais aqui. Dom Helder aquilo é muito conhecido, muito amado aqui, viu? Ele é? escreveu um livro, Maria no Meu Caminho, que os italianos lêem muito esse livro de Dom Helder, Maria no Meu Caminho. Sim. Uhum. Maria no Padre, Meu Caminho. Sim. a gente está num tempinho próximo, né, do final da live, e Sim. eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco para as pessoas enlutadas. Tem um volume muito grande de famílias enlutadas por amigos ou por familiares perdidos, ou mesmo porque passam por momentos difíceis de desemprego. Então, eu Tá. queria que o senhor falasse um pouco para essas pessoas. Olha, eu sei que vocês que estão passando pela dor do luto não é fácil. Porém, para vencer a dor do luto, primeiro a gente tem que manter acesa a chama da fé e acreditar que a nossa vida aqui é uma passagem, realmente. E que todos nós temos um período exato, um prazo de validade da gente voltar para a casa do Pai. E a gente reza sempre aos domingos, eu creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Se a gente reza, a gente tem que colocar em prática a nossa oração, gente. Chama-se testemunho de vida. Então eu aconselho a vocês que, se está passando por uma dor de alguém que foi embora e você não aceita, primeiro, deve no coração agradecer a Deus pelo dom da vida daquela pessoa. Deus, obrigado por essa pessoa ter passado. Está comigo ainda. Ela não passou totalmente, ela ainda está comigo de outra maneira.
Depois oferecer a Deus essa pessoa em oração. Por exemplo, rezar sempre aquela oração que Jó, quando morreu a família de Jó, no livro, no relato da Sagrada Escritura, ele dizia assim, tudo ele dizia, Deus me deu, Deus levou, não me pertence, pertence ao Senhor. Então, morreu alguém da sua família, você reza, Senhor, muito obrigado. O Senhor me deu, o Senhor levou. Esta alma não é minha, pertence ao Senhor. Repetir várias vezes. De tal maneira que a mente vai aceitando, que o seu ser vai aceitando, e a dor vai diminuindo, vai ficando só uma saudade. Porque a obra é de Deus. Aceitar a morte de alguém também é a batalha conosco mesmo, gente. É um pedaço da gente que também vai embora. Mas também é uma pessoa que se eterniza no coração da gente, na alma. E agora essa pessoa está mais próxima da gente, só que a gente não vê. Está no outro plano, no plano do espírito. A Covid atingiu alguém da sua família ou alguém muito próximo, amigo, que lhe abateu de uma forma mais forte, padre? Não chegou a matar, né? A Covid atacou, chegou ainda a pegar a minha cunhada, a esposa da Damião, mas ela já está curada. Ela fez o tratamento, está curada. Eliane, que Deus abençoe. E também chegou, eu fiquei muito triste, que chegou a levar um médico que foi o meu cardiologista, só por um dia. Ele viu meu coração e analisou tudo, doutor Garret. Então eu fiquei muito triste com a morte dele. Tenho rezado pela família, doutor Garret, que Liliane, uma amiga aí do Recife, me levou, me apresentou. E ele deu até de presente ao exame do meu coração e todos os meus exames. Ele olhou meu coração e disse, não, padre, o senhor está bem, fique tranquilo. O senhor só precisa fazer mais um pouco de caminhada. Então, mas eu tive a notícia, assim, dolorosa, há 2 meses atrás, ou 3, que o doutor Garret, o Covid, pegou e ele foi embora. Então, eu creio que é um guerreiro que cumpriu sua missão. Eu tenho rezado muito pela alma dele e pela esta família, que deve estar triste, ainda impactada, porque era um homem forte, cheio de vida, muito jovem ele, tem uns 60 anos. Sim. Ou 58, não sei bem. Ô, padre, a gente passou aqui quase 1 hora conversando, muita gente acompanhando, e eu agradeço, assim como o senhor. Mas eu queria que o senhor me ajudasse a definir sua maior preocupação do momento. Eu tive a impressão que a sua pregação de hoje, na nossa live, foi pedindo paciência. É impressão minha, não? Não, é verdade, é paciência. Porque a gente tem que ter muita paciência na vida, isso é em tudo, né? Eu sei que a minha preocupação no momento ainda forte para mim mesmo é a questão do só comigo, é a questão da minha tese, né? Que eu estou, né, esperando o professor e o professor não dá resposta, porque ele está de férias e estou nessa ansiedade. Mas também estou preocupado com meu pai que está doente, que tem 94 anos. Eu também ando com essa preocupação, que tem o câncer. Com meu outro irmão que mora no Rio de Janeiro, né? E assim com a irmã minha que está com um probleminha de saúde, está com cisto. Então, mas essa é a preocupação normal. Sim. Então, essa é a palavra que o senhor deixa. Se eu quiser fazer uma oração curtinha final e a gente encerra, e eu vou agradecer demais a sua gentileza. O senhor está em Roma, estudando, eu sei que com muitas obrigações, e também com os seus horários para as próprias lives, né? O senhor faz live que dia e missa online que dia? Eu faço a live toda sexta-feira, nesse mesmo horário, e a Santa Missa no domingo, nesse mesmo horário, que é 2 vezes por semana. Eu espero as pessoas querendo acompanhar ou querendo pedir cura, e pode acompanhar lá que o senhor responde, né? Eu respondo, sim, com certeza. Com certeza, querido. É um prazer, Silvia. Prazer imenso. Se o senhor puder fazer uma oração curtinha final, a gente encerra aqui e eu agradeço. Um abraço bem grande. Tá, um beijo, querida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele volte seu olhar de amor para ti, te dê paz, saúde e santidade. Te livre do Covid e de todo mal. Pela intercessão da Virgem Santíssima de São José, São Francisco de Assis, todos os anjos e santos do céu. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo, Silvia. Um beijo, gente. Um abraço. Tchau. Obrigada a todos que estão escutando. Essa oração foi dedicada a vocês que estão pedindo. E, padre, obrigada. Sucesso aí no seu trabalho de sacerdócio e no seu mestrado também, viu? Obrigado. Até mais. Um beijo, obrigado também, querido. Um beijo. Tchau.